Sejam todos muito bem-vindos ao curso Iniciar e Melhorar Meu Negócio Próprio. Essa aqui é uma aula de revisão, tá bom? E também uma aula de ampliação dos conhecimentos, tá? De reforço. Tem alguns dados novos aqui também. Eu vou começar aqui falando sobre alguns cuidados que nós temos que ter com o fluxo de caixa. Vamos colocar uma situação aqui de exemplo. Por exemplo, supomos que minha empresa faturou no mês 50 mil reais. Né, e eu relacionei tudo que eu usei para poder gerar esses 50 mil reais. Gastei 23 mil reais de fornecedor com as compras, gastei 5 mil reais de imposto porque minha empresa é do Simples Nacional, né, gastei uma taxa de cartão de crédito de 3% e gastei de comissão R$ 2.500 reais. Com isso, né, se eu somar todos os meus gastos, vai dar 32 mil reais, então se eu deduzir, eu vou ficar aqui com um lucro bruto de 18 mil reais. Por que é lucro bruto? Porque eu não estou descontando aluguel, telefone, sistema, contador, marketing e etc., né, que são despesas fixas. Né? Eu lembro que o lucro bruto ele é resultado do que você faturou, ou seja, da tua receita, menos, né, os valores que você gastou em custos variáveis, né, que são relacionados ao que você precisou para vender. Então, né, receita menos custo variável é igual ao lucro bruto. Né? Então, os custos variáveis são esses que eu relacionei aqui. Então, deu 18 mil reais. Agora, se eu acrescentar aqui, por exemplo, que eu tenho uma despesa fixa de aluguel, água, luz, telefone, internet, contador, sistema, e aí vai, né? Se eu colocar, por exemplo, que eu tenho 19 mil reais de despesas fixas, que essas são as despesas fixas que eu estou citando, né? Eu vou ver aqui que eu tomei um prejuízo de R$ 1.000 nessa conta aqui, tá certo? Então, ao produzir 50 mil reais, né, eu usei tudo isso daqui, né? Também agreguei aqui as minhas despesas fixas e no final das contas tomei um prejuízo de R$ 1.000. Até aqui é uma conta de menos muito simples de ser feita, né? E ninguém se equivoca com isso. Mas, quando a gente encontra situações dessas, normalmente nas anotações, algumas pessoas fazem isso daqui. Ó. Por exemplo, como está difícil pagar, não vou conseguir pagar, elas negociam com o fornecedor, né? E quebram em algumas parcelas. Então, por exemplo, eu estou pegando esses 23 mil reais e quebrando ele em 3 vezes. Né? Aí a conta vai ficar assim. Nesse caso aqui, ó, tudo é igual, né? Eu vou gastar 5 mil de imposto, 1.500 de cartão, de taxa de cartão, vou gastar 2.500 de comissão, tudo igual. Só que aqui, como eu quebrei em 3 vezes, né, o valor de 23 mil reais, eu vou gastar 7.667, né, como parcelas, né, que eu vou ter que pagar para o fornecedor. E essa aqui, por exemplo, é a minha primeira parcela. Então, afinal das contas, né, ao somar esses valores aqui, né, eu vou ter aqui uma situação que vai me dar um lucro bruto de 33 mil reais e 333. E aí, quando eu descontar minhas despesas fixas, vai sobrar no caixa nesse mês aqui 14.333. E isso aqui fica anotado como resultado do meu fluxo de caixa. Se eu não tomar cuidado, é como se a operação tivesse dado certo, porque sobrou dinheiro. Né? Mas tenho que ter uma outra anotação que me mostre que houve um prejuízo para produzir 50 mil reais aqui. E muita gente acaba se atrapalhando com isso. E junta esses resultados com o outro mês, por exemplo, que a pessoa faz a mesma coisa. E quando vai se ver, a pessoa está emburacada. Que é aquele mesmo efeito que acontece quando você vai parcelando as coisas no cartão de crédito, né? E de repente você está todo travado. Porque parcelou tanto que chegou no final do período que você está com uma dívida gigante. Tá certo? Então, essa resultante aqui, ela tem que ser anotada da maneira correta, né, sempre, para poder saber quanto sobra no caixa, mas é importante também ter um segundo relatório aqui que aponta o resultado da operação do mês, tá bom? Para não incorrer no erro da pessoa ficar se enganando e perceber lá na frente, principalmente para quem começa, que o resultado não está bom. Tá? Vamos adiante. Ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é aquele cálculo que demonstra quando você deixa de investir na sua empresa, quando ela deixa de dar prejuízo, né, e ela zera, nem ganha nem perde, né, e a partir daí você tem condições de ganhar dando as coisas tudo certinho, tá bom? Então eu vou ensinar a fazer esse cálculo aqui. Mas para isso eu vou ter que fazer uma série de revisões até chegar no cálculo. Então vamos lá. Lembrando, o que é custo fixo ou despesa fixa? Marketing, monitoramento, contador, sistema, salário, aluguel, internet, água, luz, telefone e tantas outras coisas podem ser despesas fixas. As despesas fixas, elas são aquelas que não mudam de valor, que você pode contar com elas no próximo mês, elas são recorrentes. Né? E o que é a despesa variável, o custo variável? Né? Você tem o imposto da venda, ou seja, elas mudam de acordo com o que você vendeu. A taxa do cartão também vai mudar de acordo com o que você vendeu. As comissões também mudam de acordo com o que você vendeu. As mercadorias que você vai ter que repor também mudam de acordo com o que vendeu. Então, esses custos variáveis,
é tudo aquilo que muda de acordo com o que você vendeu. Então, por exemplo, as embalagens, os fretes, as manutenções e outros custos ocultos, e podem ser N aí, depende do segmento, eles se mudam em decorrência da sua venda, é custo variável, tá bom? Então a gente tem que entender a diferença entre os dois, né? Então, só para reforçar, né, eu dei uma reduzidinha aqui, tudo que é custo fixo é aquilo que é recorrente e muda pouco, né? E custo variável é tudo aquilo que muda em decorrência da venda. Água, luz, né, que é energia elétrica, e telefone, eu coloquei aqui com asterisco só para poder falar. Porque numa lavanderia, por exemplo, a água passa a ser custo variável, porque se ela vende mais, gasta mais água, se ela vende menos, gasta menos água, e outros materiais, obviamente, né? Luz também pode ser custo variável, né, energia elétrica. Se você tem uma pizzaria com forno elétrico, vendeu mais, vendeu menos, né, vai mudar esse valor. Então ele passaria também, nesse contexto de negócio, a ser um custo variável, tá bom? Aqui eu citei só como custo fixo, que é para a maior parte das coisas, esses valores não mudam, né? Agora eu vou continuar explicando alguns outros conceitos e rememorar. O que é lucro bruto? O lucro bruto é a tua receita, ou seja, aquilo que você faturou, menos esses custos variáveis, ou seja, os custos que mudam de acordo com o que você vende. E lucro líquido? Lucro líquido é o resultado do teu faturamento menos tudo que você gastou, né? Você tira de lá o lucro bruto e também tira de lá a despesa fixa, e aí você vai ter o resultado na conta, que é o valor que te sobrou aí da operação, tá bom? Então é a tua receita menos o custo variável menos a despesa fixa, como está ali na fórmula ao lado. Agora, para eu poder falar sobre ponto de equilíbrio, eu tenho que relembrar, né, um conceito importante, que é o conceito de margem de contribuição, ou margem de lucro bruto, né, como a gente também pode entender, tá certo? Nesse contexto aqui. Então, por exemplo, o que é a margem de contribuição? É o seu lucro bruto dividido pela sua receita. Aí você vai ter um percentual que representa, né, uma margem de contribuição, né, que vai ser utilizado para o cálculo de ponto de equilíbrio, tá bom? É uma margem de quanto aquilo representa para as vendas do seu negócio, em termos de resultados, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma outra fórmula que é semelhante a essa, né, que é de lucro líquido dividido pela receita, né? Aí eu vou saber a margem de lucro da sua empresa. Aqui nesse contexto eu não vou usar para o ponto de equilíbrio, mas também estou recordando que são fórmulas semelhantes. Então eu vou esmaecer aqui, né, e vou colocar a fórmula realmente que me importa, que é a fórmula de ponto de equilíbrio. Poxa, eu preciso decorar essas fórmulas? Não. Você precisa saber que elas existem, né, que esse cálculo aí, você pode vir aqui nesse vídeo consultar ou pedir para uma inteligência artificial para te auxiliar, né, se você não tivesse em planilha ou em sistema, tá bom? Mas é importante saber como as coisas se constroem para você poder ter uma base depois até de aferir se o que está sendo te dado está correto. Então vamos lá. Eu vou relacionar aqui o ponto de equilíbrio, que é PE, e MC, que é a margem de contribuição, para a gente não esquecer, tá bom? Vou colocar alguns valores aqui, né, só para simular cálculo, tá? Então, vou dizer que eu tenho de despesa fixa R$6.000, vou dizer que eu tenho de custo variável R$1.300, e vou dizer que eu faturei a minha receita naquele mês, né, foi R$2.000. Eu coloquei um tiozinho aqui para dizer que é mais ou menos, tá bom? Vamos dizer que é uma receita, né, média ali, estou calculando e arredondando, tá bom? Então, se eu for calcular o lucro bruto, a conta ficaria assim, ó. Eu pego esses R$2.000 que eu tenho aqui, né, e trago para cá. E pego esses 1.300 e trago para cá. E a resultante do meu lucro bruto vai ser R$700, tá certo? Então, eu posso colocá-lo aqui na fórmula, né? Então, agora eu pego aqui, ó, esses R$700, que é do lucro bruto, coloco aqui, e eu coloco aqui, né, os R$2.000, que é o valor que eu tenho do meu faturamento, da minha receita. E com isso eu vou conseguir a margem de contribuição. E nesse caso eu vou ter uma margem de 35%, né, que vai me dar essa resultante aqui, ou 35%, tá certo? Então essa é a margem de contribuição, ou seja, nos resultados de venda, né, o que eu ganho basicamente, né, na parte bruta é 35%. E esses 35% agora eu consigo usar, como ele é margem de contribuição, eu consigo usar ele aqui, ó. Assim também como consigo usar o valor da despesa fixa, para poder calcular o que eu quero aqui, que é o ponto de equilíbrio. Então vamos ver isso acontecendo, né? Então agora, calculando, eu vou substituir. Então coloquei lá, como eu falei, os R$6.000 aqui, coloquei lá os 35% aqui. Agora é só aplicar a divisão. E eu aplicar a divisão, né, para que minha empresa feche no 0 a 0, eu preciso vender, né, e ter um dinheiro de R$17.143.
Bom, nesse contexto aqui, eu vendendo por dia R$ 2.000, fica até fácil de alcançar, né? Porque R$ 17.000 aqui não é tão distante de R$ 2.000. Poxa, eu queria saber em quanto tempo eu vou alcançar esses R$ 17.000. Como é que eu posso fazer? Bom, eu posso procurar o ponto de equilíbrio por dia, né? E nesse caso aqui, ó, o ponto de equilíbrio por dia é essa fórmula aqui, ó. Tá bom? Eu vou saber em quanto tempo eu vou alcançar esses R$ 17.000. Então aqui é só substituir, né? Vou trocar aqui, ó. De novo, estou colocando aqui os R$ 6.000 da despesa fixa, estou colocando os R$ 700, né, que eu havia colocado aqui do lucro bruto, eu vou colocar aqui também. E aí eu vou ver em quantos dias eu alcanço isso. Então, fazendo a conta, deu 8,57 dias, 8 dias e meio. Né? Então eu posso dizer que em 9 dias eu consigo alcançar esses R$ 17.000 aqui. E isso para minha empresa é muito bom. Tá? Então, nesse cenário, eu tenho um ponto de equilíbrio em 9 dias. Né? Seria muito bom se a gente conseguisse colocar uma empresa para rodar, né, em 9 dias. Isso aqui é maravilhoso para resultado. Para muitos casos demora meses, né, e às vezes anos. Mas nesse cenário aqui que eu coloquei, vendendo R$ 2.000 por dia com custo fixo baixo, dessa forma aqui deu para alcançar em 9 dias aqui, 8,57 dias. Capital de giro. O que é o capital de giro? É o recurso necessário para fazer a empresa continuar girando, tá bom? Funcionando, tá? Então, eu vou gastar, vai ter recompra, aí até o dinheiro chegar, eu preciso ter o capital de giro. E aqui eu vou explicar como é que a gente faz para calcular o capital de giro da empresa. Como é que eu calculo isso? Primeiro eu somo todos os custos que a empresa tem, os fixos, né, e os variáveis, tá bom? Então, e eu tenho que ter uma média disso, né, ou pelo menos uma boa projeção, né, que me funcione como uma média. Então, vamos supor que no caso do mês, né, que é o que eu estou trabalhando aqui como ideia, né, eu consiga ter um entendimento que eu gasto R$ 60.000, por exemplo, hipoteticamente, né, R$ 60.000 com a minha empresa, né, de custos com a minha empresa. Então, como é que eu faço para saber qual é o capital de giro que eu preciso? Né? Eu faço essa fórmula aqui, ó, e eu vou escrever aqui, ó, o NCG é a necessidade de capital de giro. E o ciclo financeiro é o tempo que eu demoro para receber. Vou explicar isso melhor. Então, supomos que eu produzo alguma coisa, entre levar até o cliente e o cliente pagar, vamos supor que leve, né, 45 dias para o meu dinheiro cair. Isso aí é comum? É. Porque às vezes o teu ciclo de entrega e aceite do cliente, você põe no marketplace, às vezes o sistema de pagamento do cartão de crédito, né, que você vai receber na adquirente, por exemplo, ou no subadquirente, faz com que você receba 45 dias depois. Né? E aí você tem que saber fazer um cálculo para poder ver quanto de dinheiro você precisa para trabalhar no mês. Né? Porque às vezes as pessoas vendem bastante e depois não tem dinheiro para recomprar. Né? Por quê? Porque o dinheiro não voltou ainda. O cliente pagou, o cliente recebeu, mas o pagamento vai vir lá na frente. Então como é que faz esse cálculo? A gente faz assim, ó. Eu vou tentar explicar, vou pôr a fórmula aqui em cima para ir substituindo. Né? Então eu pego o custo mensal, eu tenho ele aqui, ele é 60 mil. E eu pego o ciclo financeiro, eu tenho ele aqui, ele é 45 dias. E aí eu vou dividir por 30. Né? Então primeiro eu vou resolver aqui a equação de cima, depois eu divido por 30. Nesse cenário, eu tenho aqui, ó, R$ 90.000, né, que eu preciso ter no meu caixa, né, aqui comigo, para poder manter a empresa funcionando. Então, adiantado eu preciso ter 90.000, né, porque quando virar um mês eu vou pagar 60.000, né, e aí esses 30 aí vai me compensar a diferença dos 45 dias que são necessários para eu poder ter o dinheiro pago pelo cliente. Tá bom? Então é assim que a gente faz um cálculo de capital de giro. Calcule antes de contratar. Aqui eu vou falar uma parte bem importante. Poxa, eu estou trabalhando bastante, eu preciso colocar um funcionário. Como é que eu sei quando é o ponto para colocar um funcionário na minha empresa? Bom, tem que fazer conta para isso. Né? Vou supor que você quer colocar um funcionário, né, e que você dê uma pesquisada na média salarial no mercado para essa função que você vai colocá-lo e esse salário é de R$ 3.000. Para uma empresa normal no Simples Nacional, a gente tem que entender, né, que eles têm cargos e provisões. Né, e isso precisa ser pago. Né? Então, uma parte vai para o governo, outra parte você tem que provisionar seu caixa. Né? Então, a gente precisa conversar com o contador certinho para saber quanto custa um salário de alguém, né, para poder eu ter a referência disso, para poder fazer os cálculos. Né? Porque toda empresa precisa ter um contador, então é bom conversar com ele. Poxa, eu não tenho um contador, né? Ou eu queria fazer isso por aproximação. Dá para fazer? Dá. Tem um fator
que é 1,85. Se você multiplicar o salário por esse fator, dá mais ou menos ali, né, e não é certo esse cálculo, tá? É só para dar uma referência, mas dá mais ou menos ali o que você vai gastar, né, com o pagamento do teu funcionário para salário. Então, por exemplo, a pessoa, o salário dela é 3 mil, mas você vai sair do seu caixa, né, para pagar a pessoa 5.500. E isso eu vou chamar de despesa fixa adicional, tá certo? Poxa, a pessoa, o salário dela é 3 mil, eu pago 5.500, paga. E a pessoa, no final das contas, recebe 2.800 por ali. E assim é que é no Brasil, né? Você gasta 5,5, o cara recebe 2.800. E ninguém fica feliz, mas segue o barco, né? Então, como é que eu faço o cálculo para poder saber quanto que eu preciso ter no meu caixa para poder contratar uma pessoa de 3 mil reais? Vamos lá. Primeiro eu vou pegar essa despesa fixa adicional, né? E eu vou colocar ali, tá? Mas eu vou relembrar, para fazer esse cálculo a gente vai precisar da margem de contribuição, tá certo? Então, eu lembro que a margem de contribuição é o lucro bruto, né, dividido pela receita, né? E se eu for fazer as contas aqui, ó, né, eu vou repetir aqui em cima para ficar fácil, ó. Se eu pegar, por exemplo, naquele mesmo exemplo, né, se eu pegar, por exemplo, R$5.500, que é a taxa fixa, a despesa fixa adicional, e dividir pela margem de contribuição, né, que a gente viu, né, um pouquinho para trás aqui na nossa referência de vídeo, né, eu vou ter aí, basicamente, que ter a mais no meu caixa, em vendas, 13.715. Eu tenho que vender 13.715 a mais para poder ter dinheiro suficiente para pagar esses 3 mil reais de salário. Poxa, tanto assim, tanto assim. Não é só 5.500? Não, não é só 5.500. Porque a razão do seu potencial de venda, descontando tudo aquilo que é necessário para você vender, né, é 35%. Então, no seu caixa tem que entrar mais 13.715. Por isso que essa conta é importante. Tá bom? Eu tenho que pegar o meu lucro bruto, ou seja, o que eu ganhei, o que eu faturei, né, minha receita menos tudo que eu gastei para poder a venda acontecer, né, não estou considerando aí salários, nem aluguel, nem água, nem luz, nem nada que é fixo. Eu só estou considerando taxa de cartão de crédito, imposto, a frete, a reposição da mercadoria, coisas que são ligadas à venda, né? E aí, com isso eu vou ter o lucro bruto e vou fazer o cálculo dividindo o lucro bruto pela minha receita, né? E com essa margem de contribuição, né, que eu vou descobrir quanto que é realmente o meu lucro bruto em percentual, aí eu consigo saber direitinho quanto tem que ter no meu caixa, tá bom? Porque se eu não tivesse os outros gastos, com certeza seria ter só R$5.500 a mais. Mas como eu tenho os gastos para recompra, para imposto, para taxa de maquininha, para comissão, para frete, para embalagem, enfim, qualquer outra coisa que possa aparecer, né, eu tenho que calcular essa margem de contribuição para relacionar direitinho o valor, tá bom? Por isso que é importante ter essa visão, porque senão você contrata alguém e não consegue pagar, a tua receita, né, acaba sendo insuficiente para você poder seguir, né? E o ponto de equilíbrio, né, que é o outro cálculo que a gente já havia feito, demonstra bem isso. Bom, vou falar agora sobre contas, né, PJ e PF, né? Então, a contas de pessoa física e pessoa jurídica. Primeira coisa, a empresa tem que ter a conta dela e você tem que ter a sua, tá bom? É a primeira coisa. As contas da pessoa não podem ser as contas da empresa. Isso nós falamos em aula, estou reforçando aqui. Vou colocar aqui do ladinho. É importante separar as contas. Por quê? Porque você vai ter clareza ao ver os números, né? Isso evita desorganização financeira. O que é pessoal não é da empresa. Então você não pode pagar as coisas pessoais com dinheiro da empresa, nem vice-versa, né? Você evita problema com o fisco. Por exemplo, se você cair numa malha fina, você não tem que arrolar a sua empresa junto com o seu dinheiro. São dinheiros separados. Então isso evita problemas com o fisco, separar as contas. O que é da empresa é só para a empresa, o que é da pessoa é só da pessoa, do dono é só do dono, né? E eu também, com isso, tenho uma facilidade de saber o que deu lucro ou o que deu prejuízo. Se a conta estiver negativa, a resultante está ali, está estampada, né? Agora, quando você mistura o pessoal com o empresarial, esse bolo dificulta você saber se está dando certo ou se está dando errado, tá bom? E outra coisa, você não paga necessariamente para ter duas contas. Os bancos hoje, principalmente os bancos digitais, eles não cobram para te gerar uma conta jurídica, tá bom? Tem banco que cobra, né? Tem a cesta deles, mas alguns bancos digitais não cobram. Então é bom pesquisar quais não cobram, né? Para você poder ter as duas contas sem qualquer custo.
Outra coisa, eu vou dar uma reduzidinha aqui também, ainda falando sobre esse mesmo assunto, que é importante. Não pague as contas da pessoa física na pessoa jurídica, nem vice-versa. São contas separadas. O prolabore, né, que é o salário, né, que a gente paga para os sócios, ele tem que sair da conta jurídica e ir para a conta da pessoa física. E ali, né, na conta da pessoa física, ou seja, da própria pessoa, né, do sócio ali ele faz o que ele quer. Mas a empresa só transfere o dinheiro total para lá. Tá certo? Eu preciso pagar alguma coisa, eu preciso pagar a escola dos meus filhos. Vai pagar da sua conta física. A jurídica transfere o dinheiro total. Lá com o dinheiro total você faz os pagamentos. Tá bom? As contas normalmente têm cartão, né? Então o cartão da empresa tem que ser para os gastos da empresa. Então os insumos da empresa, os anúncios, as assinaturas de software, contador, qualquer coisa que se pague, né, que necessite de cartão de crédito, por exemplo, né, e é para a empresa, é só para a empresa, tá bom? Né? E o cartão pessoal é para os gastos pessoais. Eu tenho uma conta pessoa física, uma conta minha, uma conta corrente minha. Aí você usa o cartão pessoal só para as coisas pessoais. Não pague com esse cartão coisas da empresa também, tá bom? Isso também nós falamos no curso, está lá no material, é importante ressaltar. Exemplo de distribuição de receitas. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor agora para um negócio grande, né, que você faturou 280 mil reais. Não é tão grande, não é gigantesco, mas é bem maior do que eu estou citando o número aqui. E que você teve um lucro de 56 mil reais. Mas esse exemplo é muito fora para mim. Você pode cortar um zero, por exemplo. Aí vai ficar, em vez de 280, vai ficar 28 mil. É muito alto, corta 2 zeros. Né? A proporção da conta dá do mesmo tamanho, tá bom? É só para dar uma referência aqui. Mas vamos supor que você trabalhou, né, e de lucro teve 56 mil, mas o teu faturamento, a tua receita foi de 280 mil, tá bom? Então vamos considerar esses dois valores, né? Eu preciso trabalhar, né, com coisas que me potencializem o caixa, tá bom? Eu vou colocar aqui, a potencialização do caixa, né, ela é um registro separado. Então, por exemplo, desses 56 mil, eu tenho que separar uma parte que vai para o capital de giro, eu tenho que separar uma parte que vai para a reserva de emergência, eu tenho que separar uma parte que vai para as manutenções, porque as coisas quebram, tem que separar uma parte para reinvestimento, né, com o marketing, né, trazer as pessoas para a empresa, tem que separar uma outra parte que é para crescimento e expansão. Às vezes eu preciso de um espaço maior, eu preciso de máquinas novas para poder atender melhor, né? E disso aqui eu estou separando 85% desses 56 mil que é do lucro. Veja, eu peguei a maior parte do lucro e apliquei nessas coisas para potencializar o caixa da empresa, ou seja, para potencializar a empresa. Então, abaixo da linha do lucro existe a geração de caixa, né, que eu estou chamando aqui de potencialização de caixa. E isso é importante. Também é importante que a gente entenda que é desse lucro ainda, os outros 15% que sobrou, né, depois de você ter tirado os 47.600, esses 8.400 aí, eles vão servir para os sócios poderem retirar e também para o próprio caixa da empresa, porque você tem que fazer com que a empresa seja um sócio. Então, nesse contexto, né, se a gente trabalhar com a numeração total ali, daria 4.200. Se eu tirar um zero, dá 420. E se eu tirar mais um outro zero, vai dar 42. Bom, então, percebam o quanto de dinheiro sobra para os sócios, né, quando você tem 280 mil reais. Poxa, eu vendi 280 mil reais, tive um lucro de 56 e só vou ganhar 4.200. Normalmente, a situação para uma empresa equilibrada é assim, tá certo? Você pode ter, né, um negócio e pode fazer todo um planejamento, mas tem que cuidar sempre de potencializar seu caixa para que você tenha condição de se manter bem. Então, o sócio numa empresa, apesar dele ser importante, né, em todo o contexto de construção, ele é o cara que mais se arrisca, né, e não ganha bem até a empresa estar numa condição bacana, tá bom? Ao contrário do que muita gente pensa, né? Então, só reforçando aqui, dos 56 mil, eu pego 85 e potencializo o caixa, e os outros 15 eu divido entre os sócios e o próprio caixa da empresa, para qualquer eventualidade que possa vir a acontecer. MEI, microempreendedor individual. Vou falar agora um pouquinho sobre isso, né, que é diferente do modelo de Simples Nacional, tá bom?
Então, a menor contribuição que a gente pode ter, né, para poder montar uma empresa é pagar esses R$ 81 por mês. Isso é o valor de 2026, né? Esse valor ele é fixo em 5% do valor do salário mínimo, tá bom? Então, no caso aqui, ó, a gente tem esse ano de 2026, R$ 81 que você paga. Então, o que isso garante para você, né? Se você tiver um MEI, você tem a aposentadoria de um salário, você tem auxílio-doença, você tem salário de maternidade e tem pensão para a família. Isso é tudo que o governo promete, tá bom? Então, você tendo um MEI, né, existe um teto máximo de gastos que você pode ter e o valor ele é pequenininho, que é um valor que você consegue pagar até facilmente, né, não paga nada além disso aí, tá bom? E te traz uma série de benefícios, né? Só que o teto dele é muito baixo. E se você tiver sucesso no seu negócio, você vai ter que mudar de modalidade certamente. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o MEI, tá bom? Então, é R$ 81 por mês, só isso, não paga mais nada, né? E é importante dizer que o MEI, na verdade, ele gera prejuízo para o governo, tá bom? O que você paga, né, no ano inteiro, né, dá R$ 972. E um mês de aposentadoria lá na frente vai dar um salário mínimo, sabe? E a conta não fecha. Então, o MEI é um dinheiro que você dá para ter uma empresa, mas ela te promete aqui ter, por exemplo, uma aposentadoria lá na frente, mas para o governo a conta não fecha. Tá bom? Então, por isso que os tetos do MEI eles acabam sendo bem baixos. E eu vou explicar algumas coisas bem importantes sobre esse assunto aqui. Ó. Por exemplo, o MEI ele tem um limite que você pode vender, né? E esse limite é por ano, tá bom? Então, por exemplo, o limite, no caso aqui, ele tem que ser abaixo do teto, no máximo que você pode vender. Então, se eu tiver, por exemplo, 72 mil no ano, ele está abaixo do limite de 81 mil, que é o limite do teto no ano. Então, eu posso dividir isso em valores, né? Cada mês eu posso vender mais ou menos, não precisa me preocupar com isso, mas eu não posso ceder esses R$ 81 mil somando todos os meses do ano, tá bom? Então, ou seja, todas as suas vendas em um ano não podem ceder esse teto aí, tá bom? Que nesse momento está em 81 mil, e se eu não me engano, esse 81 mil, ele vem lá desde 2018, a gente vai confirmar nos slides adiante, tá? Mas esse valor aqui nós estamos em 2026 e não muda, tá bom? E muito possivelmente é por conta das questões que eu acabei de falar, né? Não paga a conta, tá? Agora, uma coisa que tem que tomar cuidado, né, com o MEI é o cuidado que você tem que ter para não passar do teto, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um slide que vai explicar um pouquinho, né? Vamos supor que eu faturei R$ 90 mil, eu passei do teto, eu furei o teto ali, né? Eu posso furar o teto em até 20%, tá bom? Mas vamos considerar assim que eu furei um pouquinho, eu passei, foi R$ 90 mil que eu vendi no ano, né? E tem que se entender que se você lucrou, por exemplo, né, 70 mil, os 20 mil, por exemplo, foi para o fornecedor. Então, nesse caso aqui, desses 90 mil, não foi tudo lucro, mas você vai pagar pelo todo. Tá bom? O excedente aí, você vai pagar 4% a mais, né, do que você passou dos 81 mil reais. Tá bom? Eu vou explicar a seguir aqui. Ó. Tá bom? Vou fazer até um cálculo melhor para ficar fácil aqui. Ó. Vamos supor que você vendeu 95 mil reais. Então, você pode passar do teto até 20%. Você pode seguir ali até 97.200. Né? E aí o que acontece? O MEI ele vai analisar, o governo vai analisar o que o teu limite está dentro do quadro que você gastou 95, ele vai te cobrar 4% só sobre o excesso. Então, por exemplo, nesse contexto, né, se eu vendi 95 mil, eu pagaria R$560, né, que seria o valor que eu teria que arcar ali com a diferença, né, pelo excesso, por ter ultrapassado esse teto aqui de 81 mil, tá bom? Né, porque eu vim aqui e fui até 95 mil, né, como é o caso aqui que eu estou falando, tá? Ou e se eu gastasse mais do que o teto? Aí você está arrumado. Aí você vai ter um problema, né? Porque você pode pagar pouco, se você for até os 20%, né? Ou pagar uma fortuna, se você passar desses 20% aqui. Nesse cenário aqui é um grande abacaxi. Por quê? Porque se você vender mais do que o teto, você é desenquadrado
e você vai pagar um retroativo, né, do ano todinho. Então, tipo, é como se você nunca fosse MEI. Você vai pagar mês a mês para trás, você vai arrumar uma dívida, tudo com juros e multa, tá certo? Então, você não pode, de forma alguma, somando todos os meses do ano, que nem foi dito, ultrapassar, né, o teto de R$ 81.000, tá bom? Se você passar, né, que seja no limite máximo de 20%. E você vai pagar 4% sobre isso. Né? Se eu vendi 95, eu pago 560, por exemplo. Mas que você não ultrapasse esse montante para não ter problema com o governo. Né? Que se você fizer isso, né, dependendo do contexto, se passar muito, você vai pagar uma fortuna. E realmente é uma fortuna. Aqui eu tenho um outro quadro aqui, ó, né, que fala do que vai acontecer nos próximos anos se a lei que está em vigor, né, passar, tá bom? Hoje o teto é R$ 81.000. Realmente aqui está desde 2018, tá certo? Em 2027, se a lei passar, e somente se, tá? Ainda não está certo, a lei passar, esse MEI vai para R$ 110.000. Então você vai poder vender um pouquinho mais por mês. E em 2028 a ideia é que chegue a R$ 140.000 se essa lei passar, tá bom? Então isso aqui vai ser um grande benefício, porque isso não se ajusta. Nós estamos em 2026, nós estamos aqui, ó, isso não se ajusta, né, até o ano 2027, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado para não furar o teto. Entender o que fazer. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre coisas essenciais que nós discutimos bastante também nas aulas, tá bom? Para você ter autossuficiência, né, segundo o próprio gráfico que está aqui abaixo, você tem que receber o salário de uma forma inteligente, ou seus ganhos, né? Tem que trabalhar de uma forma inteligente. Você tem que pagar primeiramente o Senhor, não só o dízimo, mas também as ofertas, que é para ajudar as pessoas que precisam, que estão em situação difícil, com medicamentos, saúde, desemprego e coisas que o valham, né? E obras que a igreja faz para auxiliar as pessoas. E isso também é o que o Senhor pede, né? Para poder edificar o reino dele, né? Que se dê ao Deus, né? A casa do Senhor, aquilo que é necessário, tá certo? A gente sabe que Deus não precisa do nosso dinheiro, mas com obediência, né, para a manutenção das coisas segundo a lei dos homens, isso é importante. O terceiro ponto é que a gente guarde para o futuro, tá bom? A gente tem que ter segurança financeira, é um ponto importante. Aqui nós estamos falando que este é o passo 3. Primeiro você recebe, depois você paga o dízimo e depois você guarda para o futuro. E só então, veja que tem a palavra então aqui, ó, só então a gente vai pagar por nossas despesas e por nossos desejos atuais, tá bom? O que acaba acontecendo? Eu não consigo guardar um percentual para o futuro, guarda um dinheiro. Eu estimei que eu vou guardar R$ 100, dá para guardar R$ 100? Guarda 100. Eu consigo guardar 500, guarda 500. Eu consigo guardar R$ 10, guarda R$ 10. Mas guarda, se pague primeiro, tá certo? O passo 3 vem antes do 4, ou seja, as nossas despesas e os desejos ficam para depois, tá bom? Esse é o plano para você alcançar a autossuficiência. Quisera eu ter aprendido isso há muito tempo atrás. E sobre isso, tá? O que a gente precisa fazer para alcançar esse passo 3 aí, ou essa ordem, né? Tem que primeiro organizar o orçamento. Tem que ver o que você pode e o que você não pode. Tem que pagar o seu futuro primeiro, ou seja, define um valor e esquece dele. Põe num caixinha num banco e esquece isso. Tem um caixinha do Nubank, tem um caixinha do Bradesco, do Itaú, do Santander, tem o caixinha da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, da IFIBank, não importa. Onde você tiver conta, você vai lá e separa esse dinheiro e esquece dele, põe lá, tá bom? E põe aplicado. A gente tem que estudar sempre algo útil, porque o mercado está mudando, principalmente com o advento das IAs, tá bom? Tem que olhar o que está acontecendo no mercado, quais são as áreas que vão resistir a essa mudança de tecnologia, né, porque vai acontecer realmente um grande desafio econômico no mundo. Já está acontecendo em alguns países, a IA está deslocando bastante pessoas formadas necessariamente têm dificuldade para conseguir colocações, porque sai mais barato pagar uma IA, então tem que estudar algo útil, tá certo? Depois, reduzir as despesas, porque normalmente isso é sempre necessário quando você pensa em adicionar alguma coisa nova, como essa, se você de repente não tinha. Você tem que criar uma reserva de emergência. Essa reserva ela tem que ter de 3 a 6 meses do seu salário. Você tem que guardar 3 salários seus, né, pelo menos. Né, o ideal é que você guarde 6, mas 3 salários seus, pelo menos,
porque se acontece alguma coisa, você tem como subsistir nesse período. É difícil, mas se você tornar sagrado o que você guarda, isso acaba acontecendo automaticamente. É bom também que você se veja daqui a 1 ano e também daqui a 5 anos, tá? Para você fixar isso possível numa cartolina, de modo que você se veja, né? Se você tem a condição de se ver, você acaba meio que se preparando para seguir para aquele caminho. Então, ou numa anotação ou com foto ou cartolina, é importante que você faça isso para você dizer onde eu quero estar daqui a um ano, onde eu quero estar daqui a 5 anos, tá bom? Que você comece a investir pode ser em ativos, né, que envolvem a bolsa, ou ativos que envolvem algum fundo de investimento, ou coisas fixas e que você físicas, né? E que você também diversifique isso, não deixe tudo em um lugar só, porque os ovos numa cesta só são perigosos. Quando a cesta cai, pode quebrar tudo, né? E isso pode acontecer, tá bom? E por fim, havendo a condição e o alcance de tudo, planeje sua aposentadoria, porque daqui para frente, né, não vai ter tantos planos para poder aposentar como o governo espera, e eu tenho muita dúvida sobre isso, porque a massa da população está envelhecendo e hoje quem paga a aposentadoria dos mais velhos são os mais novos, e essa conta aí ela não fecha, tá bom? Então, se eu não me engano, esse ano aqui o INSS teve um prejuízo de 370 bilhões de reais e só vai crescer, ou 320, eu preciso conferir, é muita diferença, né, em termos de valores monetários, mas eu tenho que conferir, mas algo entre 320 e 370 bilhões. E a gente, quando envelhece, precisa de remédio, precisa de assistência médica, precisa de cuidados, e sem dinheiro ninguém faz nada. Então, havendo condição, não deixe de planejar a aposentadoria, tá bom? Havendo a condição, faça isso, tá? Cumprindo com tudo isso, você já sabe o que fazer, né? Sobre os negócios, lembre que existe uma estrutura de procura por necessidade das pessoas. Abraham Maslow, se eu não me engano, ele nasceu em 1907 ou 1908 e ele viveu até 1970. Ele foi um psicólogo humanista, né? E ele fez um estudo, né, para determinar o que é mais importante para um ser humano. Então, a primeira coisa que ele identificou foi a sobrevivência, que foi chamada de necessidades básicas, né? Então, tudo que você vender aqui, você vai ganhar uma quantidade de clientes muito grande. Por quê? Porque todo mundo vai procurar, tá certo? Na sobrevivência você tem coisas que são ligadas à fome, à sede, ao sono, à fisiologia, né, que envolve desde aí ao banheiro até a tua parte de existência, né, mais básica. Então, se você vender aqui, você vai ter muito cliente. Produtos para essa parte, serviços para essa parte, você vai ter muito cliente, mas também vai ter muita concorrência, tá certo? Eu vou ter muita gente vendendo aqui também. Então, o seu ganho tende a ser menor do que as outras áreas, né? A segunda área que vem é a segurança, é o que as pessoas mais procuram. Então, é estar seguro com a família, né, estar seguro em si, você ter saúde, estabilidade. Então, as pessoas buscam segurança. E o que você vender aqui também vai ter concorrência, né? E tende a ter um capital um pouco maior do que o primeiro nível aqui, tá certo? Então, é um ponto também interessante para ter esse conhecimento. O terceiro ponto aqui da pirâmide é o aspecto de relacionamento, que eles chamam aspectos sociais, né? Então, aqui está o relacionamento com os amigos, com a família, a vida amorosa, a comunicação, o lado social. Então, o que você vender para atender essa demanda aqui vai ganhar mais dinheiro, possivelmente, do que a parte de segurança, tá certo? Você vai ter um pouquinho menos de concorrência aqui, né, e ganhar mais dinheiro. Aqui estão as redes sociais, por exemplo, tá certo? Então, é algo que também é notório, né? Se você atender essa parte, que é a parte da autoestima, né, da estima da pessoa, você normalmente também vai ganhar mais dinheiro do que a parte de baixo, né? Porque aqui você está lidando com reconhecimento profissional, status, autoestima, a confiança, né? Então, se você vender produtos que atendam essas demandas, né, você vai ter uma concorrência menor e aqui um ganho bem maior do que qualquer outro estágio aqui. E se você estiver vendendo um produto para autorrealização, aí a coisa que muda completamente. Aqui são menos pessoas ainda, né? Vai ter grandes, porque aqui dá muito dinheiro. Aqui, por exemplo, você pode vender uma Lamborghini, um Rolex, um Rolls Royce ou qualquer outro tipo de coisa, né, que seja de grande valor aí. Vender uma McLaren. Aqui, ó, a gente tem, né, coisas que as pessoas querem, né, e para realização pessoal, tá bom?
Então todas essas áreas é importante que vocês conheçam, né? Qual que é a atenção que existe para elas e o quanto dinheiro você pode ganhar com elas, tá bom? Então estou colocando aqui mais como um ponto de curiosidade, tá? Agora eu vou falar um pouquinho da curva ABC, ou curva de Pareto, né, que também é um ponto importante para o teu negócio. Por exemplo, numa empresa, né, 20% das coisas que você vende te dá 80% de receita, né, e 30% das coisas que você vende te dá 15% de receita. E 50% das coisas que você vende, né, vai te dar os outros 5% de receita. Então isso aqui tudo somando dá os 100%. Né? Então no caso aqui, ó, o que vale dizer sobre essa curva? Que foi feito um estudo, né, e que a gente precisa ter produtos, né, que não necessariamente dão muito lucro. Né? A pessoa fala, não, mas não dá lucro, eu vou ter na minha empresa? Precisa. Por quê? Porque desses 50% de produtos, né, que você ganha pouco, muita gente vem buscar, né, muita gente vem procurar. Então quando tem coisas que são bem procuradas, mesmo que elas não deem lucro, é importante que você tenha, porque isso faz com que sua empresa seja visitada. Isso tanto fisicamente quanto virtualmente. Tá bom? Se você coloca aqui, né, nessa distribuição como eu coloquei, 50% dos itens, né, que não dão tanto lucro, né, coloca aqui 30% dos itens que dão algum lucro, mas ainda não é o melhor, né, e 20% dos itens que dão muito lucro, você está numa composição de melhor resultado, segundo esse estudo, né, que foi feito aqui para a curva ABC, ou curva de Pareto, tá bom? Tem que lembrar também que existe uma coisa chamada 80-20. Tá? Normalmente, 20% só dos seus clientes é o que pagam as contas da sua empresa. Mas não é por isso que você vai destacar os 80%. Tá? Você tem que manter esses 80%, mesmo que eles não te deem bons resultados, porque eles vão te trazer visibilidade, né? E a visibilidade é algo que faz com que outras pessoas venham. Se esses caras falarem mal de você, ou se esses caras não te procurarem, né, a tua visibilidade é menor. E assim você fica com menos resultado, tá bom? Então basicamente é isso. Aqui, olha, eu tenho um gráficozinho só para demonstrar, tá? Numa loja que vende sapatos, meias, essas coisas aqui. Nesse caso aqui, ó, se a gente observar, né, esse produto aqui, mesmo que ele não dê resultado, ele teria que entrar aqui, ó, tá certo? Por quê? Porque ele é bem procurado, a participação dele, né, nas vendas aqui é bem procurada. Ah, e os outros? Os outros também são bem procurados? São. Mas aí você tem que ver, né, na distribuição de acordo com os percentuais onde você coloca o seu produto baseado nesse conceito. Bem, é isso. Aqui nós finalizamos a apresentação. Qualquer dúvida é só falar. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.